Boa noite. Retomando as nossas gravações que ficaram interrompidas por motivo de saúde. Vamos começar hoje com o Mantras de Vida de Loester, psicografado por João Nunes Maia. Sou feliz porque creio na felicidade dos povos e na bondade de Deus. Só faço a vontade do Senhor, que está nos céus e em mim. Livro dos Espíritos. É a pergunta 772, falando sobre a vida de clausura e o voto de silêncio. Que pensar do voto de silêncio prescrito por algumas seitas desde a mais remota antiguidade? Pergunte antes a si mesmo se a palavra é faculdade natural e por que Deus a concedeu ao homem. Deus condena o abuso, não o uso das faculdades que lhe outorgou. Entretanto, o silêncio é útil, pois no silêncio se põe em prática o recolhimento. Seu espírito se torna mais livre e pode entrar em comunicação com o mundo dos espíritos. O voto de silêncio, porém, é uma tolice. Sem dúvida, obedecem à boa intenção os que consideram essas privações como atos de virtude. Enganam-se, no entanto, porque não compreendem suficientemente as verdadeiras leis de Deus. E Kardec escreve uma nota aqui no final. O voto de silêncio absoluto, do mesmo modo que o voto de clausura, de isolamento, priva o homem das relações sociais, que lhe podem facultar ocasiões de fazer o bem e de cumprir a lei do progresso. Hoje nós vamos ler sobre o texto que eu publiquei ontem sobre o céu e o inferno, a mensagem que foi enviada, foi recebida sobre o Pai e o Convocado, que eu só coloquei a nota de São Luís, a pergunta que foi feita a São Luís, e a nota de Kardec, para entender melhor a mensagem. No começo da Guerra da Itália, em 1859, um negociante de Paris, pai de família, gozando de estima geral por parte de seus vizinhos, tinha um filho que fora sorteado para o serviço militar, quer dizer, foi convocado. Impossibilitado de eximi-lo de tal serviço, ocorreu-lhe a ideia de se suicidar a fim de isentá-lo do mesmo, como filho único de mulher viúva. Um ano mais tarde foi evocado na Sociedade de Paris a pedido de pessoa que o conhecera, desejosa de se certificar da sua sorte no mundo espiritual. Pergunta primeiro a São Luís. Pode nos dizer se é possível evocar o espírito a que vimos de nos referir? E ele responde sim, e ele ganhará com isso, porque ficará mais aliviado. Então é feita a evocação e o espírito responde: obrigado. Sofro muito, mas é justo. Contudo, ele me perdoará. O espírito escreve com grande dificuldade. Os caracteres são irregulares e mal formados. Depois da palavra mais, ele para e, procurando em vão escrever, apenas consegue fazer alguns traços indecifráveis e pontos. É evidente que foi a palavra Deus que ele não conseguiu escrever. Aí a pessoa pede a ele: tenha a bondade de preencher a lacuna com a palavra que deixar
que deixou de escrever. Ele responde: sou indigno de escrever. Disse que sofre, compreende que fez muito mal em se suicidar, mas o motivo que lhe levou a esse fato não provocou qualquer indulgência? Ele responde: a punição será menos longa, mas nem por isso a ação deixa de ser má. Pode descrever-nos essa punição? Eu sofro duplamente, na alma e no corpo. Sofro nesse último, embora não o possua, como sofre o operado a falta de um membro amputado. A realização de seu suicídio teve por causa unicamente a isenção de seu filho ou outras razões concorreram para isso? Fui completamente inspirado pelo amor paterno, porém mal inspirado. Em atenção a isso, a minha pena será abreviada. Pode precisar a duração de seus padecimentos? Não lhes entrevejo o fim, mas tenho certeza de que ele existe, o que é um alívio para mim. Há pouco, não lhe foi possível escrever a palavra Deus e, no entanto, temos visto espíritos muito sofredores fazê-lo. Será isso uma consequência da sua punição? Poderei fazer com grandes esforços de arrependimento. Então faça esse esforço para escrever, porque estamos certos de que será aliviado. O espírito acabou por traçar essa frase com caracteres grossos, irregulares e trêmulos. Ele escreveu: Deus é muito bom. Estamos satisfeitos pela boa vontade com que correspondeu a nossa evocação. Vamos pedir a Deus para que estenda sobre ti a sua misericórdia. Obrigado. E aí eles se referem a São Luís, perguntando sobre a apreciação sobre esse suicídio. E ele responde: este espírito sofre justamente porque lhe faltou confiança em Deus, falta que é sempre punível. A punição seria maior e mais duradoura se não houvesse como atenuante um motivo louvável de evitar que o filho se expusesse à morte na guerra. Deus, que é justo e vê o fundo dos corações, não o pune senão de acordo com suas obras. E assim vamos terminar a nossa leitura de hoje. Que bom que voltamos, né? E que eu consegui falar com a trova do livro Trovadores do Além. Eu tenho dado o nome errado desse livro, como Trovas do Além, Trovas do Mais Além. Na verdade, ele se chama Trovadores do Além. É da psicografia de Francisco Cândido Xavier. E a trova que eu vou ler hoje é de Aderbal Melo. Da menor felicidade só há sinal que eu dou. Onde aparece a saudade, felicidade passou.